Olá! Hoje a gente começa o podcast aqui de bate-papo com eu e uma convidada muito especial, um podcast planejado há muito tempo e ela estava em primeiro lugar para a gente ser nossa convidada. Rafaela Alencar, né, a CEO do Grupo Norpeças, melhores amigos Pet Shop, né, Casa Verde, né, Rafaela? O bate-papo com eu hoje é falar sobre empreendedorismo, é a gente falar nossas vivências, nossas experiências e se apresenta um pouquinho pra gente, fala pro público quem é Rafaela, a história de Rafaela, né? Conta um pouquinho pra gente. Boa tarde, Will. Bom dia. Não sei que horas vocês estão vendo aí a gente, né? Mas, enfim, nós temos em comum, assim, parecido a nossa idade e a nossa essência empreendedora e as nossas raízes. Estamos aqui no interior, no sertão do estado de Pernambuco, com imensos desafios pela frente. Né? Enfim, enfrentando aí, lutando diariamente, são lutas bravíssimas, só sabe quem passa. A vida do empreendedor não tem nada de glamour, não tem nada de enfeite, não tem purpurina, como a gente estava conversando ali, luta, muita luta. É verdade. Quem olha de fora tem uma impressão diferente, porque a gente está aqui, ó, bonito, mas é sofrido. Você estava dizendo, eu perdi meus cabelos, foi de tanto esforço. Justamente. Né? E, enfim, a gente sente a dor do outro porque a gente vive dores parecidas. Né? Então, vou me apresentar rapidamente, aqui, resumidamente, um pouquinho do que eu sou, porque, na verdade, a gente é muita coisa, né? Somos distintos, diversos, enfim. E meu nome é Rafaela Alencar, eu sou empreendedora, tenho 35 anos, sou natural daqui, da nossa cidade, Salgueiro, Pernambuco, sertão, interior de Pernambuco, né? Lá bem longe da capital, lá onde o vento fez a curva. E a gente está aqui empreendendo já há bastante tempo. Hoje temos quase 100 funcionários em 6 CNPJs distintos. Temos a empresa Norpeças, temos o Pet Shop Melhores Amigos, temos a empresa Nordiesel, temos uma empresa de terceirização de mão de obra, que é a RA Company, e temos alguns outros projetos para colocar em prática, se o cenário permitir e se a gente continuar tendo forças para lutar, porque não é fácil. A minha história no empreendedorismo começou lá quando eu nasci. Eu suponho que foi assim, porque eu não me vejo fazendo outra coisa desde que eu me entenda por gente. Então, quando eu era pequena, o meu pai tinha casa de peça e era sempre tudo muito sofrido, tudo minha mãe dizia não pode, não pede, não tem, né? E a gente ia na rua e ela dizia sempre, na volta a gente compra, ela dizia ninguém pede nada, se quando chegar em casa vai se ver comigo. E, assim, a minha vida inteira foi tudo muito comedido, né? A gente sempre foi muito consciente de que a gente não podia certas coisas, que, às vezes, os colegas podiam, a gente estudava numa escola boa, mas as nossas condições não eram iguais em alguns termos. E aí eu via meu pai se esforçar muito, muito, muito no comércio dele. Eu dizia, meu Deus do céu, será que não vem um resultado, coitado? Tanto esforço assim, não vai chegar o dia que a gente vai poder nada. E eu ficava naquela criança, né, pensando, eu vou ajudar ele quando eu crescer. Eu vou ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa eu vou fazer. Alguma coisa eu vou fazer. E aí eu decidi fazer faculdade de administração. Graças a Deus e ao esforço dos meus pais, eu tive condições de ir estudar fora, porque eu acho que isso foi o que mudou a minha realidade, mudou a minha cabeça, mudou a minha visão de mundo. Eu não sei se eu tivesse ficado aqui, se eu hoje enxergaria as coisas de tal forma, acredito que não. E aí, eu, quando criança, que eu ia, as poucas vezes que meus pais deixavam eu ir para o trabalho do meu pai, eu ficava assim, fascinada com aquilo, eu achava tudo lindo, maravilhoso. E o meu pai sempre suado, com cheiro de pneu, ele chegava em casa com cheiro de mangote. E a gente dizia, meu Deus do céu, esse homem estava trabalhando onde? Com esse cheiro de mangote, porque estava ali no meio das peças, e tinha graxa, tinha pneu, tinha mangote. Né? E depois que eu passei a trabalhar lá, eu entendi o porquê, porque realmente quando você está na luta, não tem como você não chegar em casa com aquele cheiro de mangote. É verdade. E, enfim, aí eu fui a Recife com 15 anos, fui estudar. Fiz a faculdade de administração na Universidade Federal de Pernambuco. E dentro da Universidade Federal de Pernambuco eu consegui um intercâmbio para cursar parte da minha faculdade na Universidade de Coimbra, em Portugal, na Universidade de Economia.
né, na FEUC, lá em Coimbra, em Portugal. Então, ali, de novo, o mundo se abriu, se mostrou de outra forma para mim. Eu morei na Europa, né, pela faculdade, pela Universidade Federal de Pernambuco. E isso foi muito importante. Enfim... Novos horizontes. Novos horizontes. Meu Deus, isso existe, é real, caramba. Tipo, lá do Sertão Central. Como diverge da nossa realidade, né? É verdade. Como essas pessoas estão à frente, a níveis socioeconômicos, enfim, até culturais, de certa forma. Não que a cultura deles seja melhor do que a nossa, de nenhuma forma. Mas, assim, a termos de evolução da organização da sociedade, é isso que eu quero dizer, a termos de garantias de políticas públicas, até para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E aquilo, né, me fez voltar para casa para cumprir a minha missão. Eu trabalhei em Recife, eu comecei como estagiária. Eu estou alongando demais a minha história. Não, à vontade. Eu comecei como estagiária no Banco do Brasil, foi meu primeiro emprego. Eu fui estagiária do Centro de Suporte de Operações no Banco do Brasil, lá em Recife. Eu tirava xerox lá no segundo andar, num prédio, lá no Recife Antigo. Eu comecei assim. E aí, quando surgiu esse intercâmbio, eu larguei esse meu estágio, fui ao intercâmbio. Quando eu voltei, eu trabalhava numa distribuidora muito grande, que eu fazia parte de inteligência de mercado do Grupo Unicimiojo dentro da distribuidora. E aí eu apontava para o supervisor de vendas onde as vendas estavam subindo, onde estavam caindo, o que a gente achava que poderia ser feito para reverter, né? Se era alguma questão de gôndola, se era alguma questão de novos entrantes, concorrência, se as vendas do próprio supermercado estavam indo bem, estavam indo mal. Então, eu monitorava tudo isso a termos de números e planilhas e gráficos. Um BI. Exatamente. Um BI. Um BI Hoje que a gente das pensa cavernas. Um BI das cavernas. Era esse o meu trabalho há 15 anos atrás. Olha, já existia o BI, de uma forma diferente, mas já existia. Era BI manual, porque eu tinha que preencher tudo aquilo muito manualmente, mas os gráficos a gente criava e eles mostravam e a gente ia atrás para reverter. Mas era exatamente isso. Um BI. E a ideia era exatamente essa. E aí... quando eu terminei minha faculdade, eu pedi demissão desse meu trabalho, que foi muito engrandecedor na minha vida. Eu tive contato com muita gente, com muita... Enfim, de pessoal que fazia ponta de gôndola, até o dono da distribuidora, enfim, e as cabeças das pessoas, e eu ficava fascinada com aquilo, com aqueles seres humanos, né? Como são divergentes e iguais ao mesmo tempo, e às vezes um detalhe muda tudo. Muda o resultado inteiro de uma vida. Brilha os olhos, tipo, caraca, mano, né? Exatamente. E eu disse, bom, tá na hora de eu voltar para cumprir a missão para a qual eu vim. Porque eu vim estudar para ajudar meu pai, coitado, que trabalha tanto. Cadê o resultado? Minha missão. Eu vou voltar para cumprir minha missão. Vou voltar para cumprir minha missão. E assim eu voltei, né? Voltei em 2013. Estamos em 2025, faz 12 anos agora que eu voltei. E aí eu voltei e disse, bom, agora é minha vez. E aquele frio na barriga. E quando eu cheguei, a empresa estava numa situação que eu disse, meu Deus, chegou a minha vez desse jeito. Quando chegou a minha vez, está assim, mas eu vou pegar o meu conhecimento, Exato. tudo que eu fui para fora aprender, o que eu fui, a bagagem que eu consegui, que eu adquiri, o conhecimento, agora chegou a hora de eu usar, né? E aí eu usei tudo o que eu pude e tive que ir atrás de mais um monte de novos conhecimentos para a gente conseguir reverter situações, organizar a empresa de cima a baixo, questão de pessoal, enfim. E a gente precisou passar por processos traumáticos, de rescisões, e tudo era dolorido, tudo doía. Quando a gente vai fazer mudanças, principalmente em empresas que já estão há bastante tempo no mercado, acho que a empresa estava com quase 20 anos já naquela época, e todas as mudanças doíam. Doía em mim ter que fazê-las, doía nas pessoas, de ter que mudar os procedimentos, doía no cliente, de ter que encarar a nova realidade. Muda plano de pagamento, muda o sistema do crediário, muda o sistema da própria empresa, mudou as remunerações das pessoas, mudou uma série de situações, mudou tudo. E, assim, foi realmente um processo bem... Você tocou num ponto, Rafaela, que é muito interessante. Não sei se você tem essa visão. Os empreendedores são taxados sem sentimento. Você tem essa visão?
As pessoas falam isso pra gente, né? Eu não me encaixo nesse grupo e eu nem dou atenção pra isso, porque eu digo assim, não sou eu. Então, A gente tem sentimento. Dói fazer uma rescisão, porque por trás de uma rescisão a gente sabe que tem uma pessoa, tem uma família, que tem um ganha-pão dele ali, que de certa forma, né, vai ter que procurar uma outra oportunidade, vai ter e que às encontrar. vezes a oportunidade não tem ou não é legal. Isso dói na gente, mas é necessário pro bem maior, né? Então, assim, é o que eu falo, a gente tem sentimento, dói. A lágrima pode não escorrer, assim, a gente tá lá assinando uma rescisão, mas às vezes tem rescisões que são necessárias ser feitas, né? Mas isso dói, né? Eu tento, assim, o que foi que eu desenvolvi dentro de mim durante o tempo para que doesse menos. Eu chego ao limite da exaustão, no sentido de eu vou pegar esse ser humano e vou fazer com que ele seja o melhor que ele pode ser. E eu vou dizer, fulano, você tem que ser o melhor que você pode ser. E a gente vai junto traçar um objetivo. E aí, se ele não consegue, eu vou tentando dar mesa, eu vou tentando dar mesa, eu vou tentando dar mesa, até se a gente vê que não foi, aí não tem mais peso na consciência e também não tem mais o que a outra pessoa recorrer, porque a gente já Fez de tudo. fez de tudo. Tudo que eu podia. Exatamente. E hoje em dia a gente trata dessa forma. Eu tento e a gente não faz, hoje em dia, por exemplo, demissões sem a pessoa ter consciência de que vai ser demitido. A não ser que ela faça alguma coisa muito errada, que eu precise tirar, enfim, de sopetão. Mas as rescisões habituais nossas, ninguém é pego de surpresa. Então, elas não são mais traumáticas. Aquilo funciona legal, entendeu? A própria pessoa diz, dona Rafaela, tá bom. Assim, Eu sei, você tentou de tudo. Eu sei. Eu sei. Talvez não fosse meu perfil, né? Porque também não tem isso, de aquela pessoa não presta, não. Para aquele momento, daquela forma, não era o adequado. Ou não era o momento, ou não era a função, ou não, alguma coisa aconteceu. É o que eu sempre falo, não existe pessoas burras. Não existe. Eu não acredito nisso. As pessoas falam, fulano é burro. Eu não acredito que Às vezes a pessoa não gosta daquilo. Tá tendo o que fazer porque foi o que apareceu de oportunidade, mas aí já não consegue desenvolver tantas habilidades naquela função, naquela situação, porque simplesmente não gosta, por exemplo. E também tem um desinteresse. Alguns a gente tem a questão de não se adaptar, né? Ou tem a questão de realmente eu entrei naquela função por questão eu preciso do meu ganha-pão, mas também tem pessoas que a gente tem que ser muito realista, também tem muito desinteresse também, né? As pessoas entram assim, o que eu vejo tá entrando muito no comodismo, sabe? Tipo, medo de crescer, medo de... tipo assim, você mudou uma pessoa de função, a pessoa já fica tipo com medo. Medo de quê? Vamos aprender junto, é um novo setor. É uma nova função, vamos aprender ali junto. Mas é tão natural, sabe, Will, do ser humano, esse medo, que, assim, hoje em dia eu já trato de outra forma. Antigamente eu dizia, fulano, eu vou te dar essa oportunidade, tu vai fazer assim, assado, tarará. E aí a pessoa, no lugar de ficar feliz, ficava triste. Porque ia precisar reaprender novas situações. E eu ficava sem entender, porque na minha cabeça a mudança é sempre muito bem-vinda, né? Mas aí eu tive que entender que na minha cabeça as mudanças são bem-vindas, mas na cabeça de 90% da população não é. As pessoas preferem estar acostumadas a fazer sempre a mesma coisa, por mais que seja uma oportunidade de ganhar mais, mas o processo do estresse de ter que aprender novas funções não é encarado como uma coisa boa. Então, eu tive que entender até isso para não sofrer, porque as pessoas não queriam. E aí, agora eu tenho que saber quem quer, né? E quantos desses eu consigo mover para novas situações? Que tipos de garantia eu posso dar a essa pessoa de que se não der certo, a gente recua e de qual forma? E aí eu aprendi a trabalhar o ser humano, explicando a ele o máximo possível, dentro das minhas possibilidades. Olha, fulano, você está aqui hoje, sua perspectiva é de ir até aqui. Talvez esse ano a gente não consiga, mas no próximo. A minha intenção é caminhar com você por aqui. Uhum. Aqui talvez a gente consiga ter um ganho maior, mas dessa forma... Então, eu trabalho as possibilidades. Fica tudo muito bem claro. Eu digo que não há mentiras, não há enganação. Do mesmo jeito que não há de mim para eles, eu espero que não haja deles para a gente, para o nosso RH, para o nosso setor de planejamento, para que a gente consiga se alinhar expectativas. Inclusive, há uma reunião anual com cada um dos nossos funcionários, que a gente chama de planejamento anual e alinhamento de expectativas, para que eles entendam, né, até onde podem ir naquele ano.
E eu não fique ali cozinhando ninguém de nenhuma forma. É tanto que quando algum funcionário meu pede para sair, que é uma coisa bem rara de acontecer, muito rara, o que eles escutam sempre de mim é: vão. E as primeiras vezes que isso aconteceu, eles ficaram assustados. Tipo, por quê? Porque quando a gestão do meu pai, né, já uma outra cabeça, que as pessoas chegavam para dizer a ele: seu Nelson, eu vou para outro lugar porque me apareceu a oportunidade melhor. E meu pai dizia: não faça isso comigo, você não pode me deixar, não vá, não vá, não vá. E aí, quando as primeiras vezes que aconteceu comigo, que eu dizia: eu te apoio, vá. E aí ele ficava assim: como assim? Você não vai dizer para eu ficar? Por quê? Por quê? Será que eu tava fazendo errado e ela quer que eu saia? E aí eu gosto sempre de dizer para eles: gente, não é que eu não quero. É que eu acho que a vida deve ser curtida em liberdade. Se vocês estão aqui sem querer, não é bom para mim. Vocês precisam querer estar aqui. Vocês precisam ser felizes no ambiente de trabalho de vocês. Porque se vocês não são felizes no trabalho, vocês não são felizes na vida. Porque o trabalho consome boa parte, grande parte da sua vida. Então, se você quer testar outra possibilidade, eu não só vou te dizer vá, como eu vou te ajudar a ir. Entende? Inclusive, algumas pessoas eu percebo que estão na iminência disso e eu já chego: fulano, vem cá, tá na hora de você voar, como é? E a Novos pessoa diz: ares. eu tava precisando desse empurrão. Né? E eu vou lá e empurro. Porque se der certo, massa, foi legal. Se não der certo, você volta. E a vida continua. E quantas pessoas tem lá que voltaram? E voltaram até mais felizes e melhores, né? Enfim, e aí a gente vai aprendendo habilidades de lidar com o ser humano. Assim, Rafaela, o que eu vejo, tipo assim, a gente tem muita responsabilidade, né? Você vai desde o estratégico até botar a mão na massa, né? E uma próxima pergunta é sobre justamente isso. Como Rafaela consegue dar de conta de tudo isso? Porque Rafaela é mãe, é esposa, é empresária, é filha. Como consegue conciliar? É CEO de um grupo de empresas, né? Então, assim, como Rafaela consegue gerir CPF, vários CNPJ? Como é que você consegue dar de conta de tudo isso, Rafaela? Rapaz, sinceramente, eu ainda não sei, não. Eu estou tentando descobrir. Antes eu surtava. Quando eu tinha assim: meu Deus, eu vou enlouquecer. Não. Agora, calma. A gente muda, né? Com o tempo. A gente vai mudando. Assim, a gente vai aprendendo a lidar com os problemas. E chega um certo ponto que eu digo: rapaz, nada mais mexe comigo. A não ser assim, uma doença muito séria, uma morte. De resto, a gente resolve tudo sem sofrer mais. Eu vejo muito um post sobre isso. Eu choro, mas eu resolvo. Eu vou resolver. Eu vou chorar, mas eu vou resolver. Eu nem choro mais. Eu acho que eu já passou até do chorar. Já vai, não choro mais. Eu digo: meu Deus, secou as minhas lágrimas. Porque a gente nem chorar não chora mais. A gente só vai lá e resolve. Ou às vezes para, recua e espera. Porque isso também é tomar uma decisão, né? Eu tomei a decisão de esperar. Eu tomei a decisão de ver. Antes eu voava isso em cima. É difícil aprender, esperar. Difícil. Pra gente é difícil chegar nesse estágio de aprender a esperar. É muito difícil. E também foi outra coisa que eu tive que aprender, porque eu entendi que, às vezes, essa pressa em resolver estragava mais do que... Atrapalhava muito. Porque a gente empenhava uma força excessiva, um empenho de energia, e quando eu ia ver, nem precisava tudo aquilo. Tá entendendo? Mas aí a gente vai amadurecendo com o tempo. É verdade. E vai aprendendo a dar certo o que é de César e esperar. Já passou pela tua cabeça, por exemplo, um momento, tipo, caramba, eu vou conseguir fazer isso? Será que eu consigo? Tipo assim, eu vou desistir? Em algum momento, eu tenho um projeto, mas assim, a ansiedade, aquele turbilhão de coisas na nossa cabeça, porque assim, quando a gente tá criando um projeto, gente, aprenda, eu não sei você, mas quando eu tô criando um projeto, eu fico muito empolgado, eu fico eufórico, eu fico doido pra fazer, fico doido pra tirar do papel, e a gente, como a gente falou, né, a gente tem que aprender a baixar a poeira, justamente. esperar, respirar. Tipo assim, mas em alguns momentos fala, eu acho que eu não sou capaz. Já passou isso na tua cabeça? Eu não sou capaz, eu não vou conseguir? Ou não? Pai, sabe que não. Não? Acho que eu tô muito... Como é?
sei lá, esqueci até a Tranquila, palavra. assim, tipo... Muito tranquila. Será que eu tô me achando muito... Não, nunca passou pela minha cabeça, assim, não conseguir. Já passou pela minha cabeça, assim... acho que eu vou ter um troço. Todo dia eu tenho isso. Acho que eu vou infartar. Acho que eu vou ter um piripá. Às vezes eu sinto que ai, Jesus Cristo. Mas aí foi por isso até que eu aprendi a esperar. Eu digo, não, calma, que eu não posso morrer. Temos que ir com calma, porque senão fica tudo aí. Eu não resolvi o BO, né? E aí, não. Eu nunca pensei assim, não vou conseguir. Mas já pensei, meu Deus, vou passar mal. Calma, respiro para não ter um piripaque. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá mais tranquilo. A gente aprende a esperar. Mas no comecinho, virei noites ali dentro, sozinha. O pessoal chegava de manhã, os funcionários, eu estava saindo o dia anterior, virando à noite, sozinha, dentro daquela loja. Eu já fico pensando, meu Deus, que loucura. O que eu tô fazendo? Ninguém me dizia que não era para eu fazer isso. Que loucura foi aquela? Rafaela, você segue uma organização diariamente? Tipo assim, exemplo, para você conseguir dar de conta disso tudo, você tem o seu diário ali que você segue piamente, assim, tipo, tintim por tintim? Não tem como seguir tintim por tintim, mas a gente tem uma agenda que é impossível, vou dizer a você. Hoje a minha vida é impossível sem uma agenda muito bem organizada. Então, eu tenho ali 10 atividades do dia. Se eu conseguir 8, eu já estou feliz. Antigamente, se eu não conseguisse as 10, eu ficava frustrada. Hoje em dia, tá maravilhoso. É bom riscar, né? Tipo, tem um 10. Se eu riscando, eu consegui primeiro 8. Tá ótimo, tá ótimo. Exatamente isso. Isso é bom, isso é bom. Pois é. E aí, voltando para a questão das rescisões, né? Às vezes, a gente demora muito para tomar uma decisão. E essa demora... às vezes atrapalha o nosso contexto inteiro. Então, hoje em dia, eu paro para pensar assim, isso é pelo bem coletivo ou é pelo individual? Então, eu vou ponderando os anseios de cada um, né, dentro do que é o meu coletivo. Então, eu costumava ser uma pessoa assim, muito legal. Rafa é tão legal. Rafa é legal, mas Rafa não está aqui para ser legal. Rafa tem empatia por todo mundo, Rafa quer ver o bem de todo mundo, Rafa tá junto de todo mundo, mas se eu deixar as minhas emoções governarem por mim, eu posso, não necessariamente, mas eu posso botar tudo a perder. Então, o gestor, ele tem que estar não só antenado e aprender a lidar com uma série de novas dificuldades que sempre surgem diariamente. O mercado do Brasil se transformou com a questão da pandemia, da internet e tudo mais. Veio depois essa crise financeira, a Selic nas alturas. Tudo isso a gente tem que entender para não enfiar os pés pelas mãos. A gente precisa estar antenado, a gente precisa estar disciplinado, a gente precisa ver, aprender, ouvir, tarará. E a gente também precisa entender a não se deixar levar por questões emocionais muito severas, particulares, a ponto de afundar alguns setores, algumas situações da empresa. E até mesmo muitas empresas, né? Tipo assim, às vezes a gente pensa tanto... Quando você falou no coletivo e no individual, você está se referindo ao individual daquele colaborador, né? E o coletivo no geral, né? Eu entendo muito quando você fala pensar no individual, porque às vezes a gente cria mais uma afinidade com alguns da empresa, né? É inevitável, não tem como fazer isso. A convivência gera isso. Justamente. Então, isso, às vezes, chega com um tempo que a gente, às vezes, tem que fazer uma demissão, ou um desligamento, ou chamar a atenção. E como a gente tem essa aproximação ali, a gente fica meio... E agora? E é isso que eu acho que é o ponto que você tocou. O bem coletivo e o bem individual. Exatamente. Interessante. É sempre no coletivo. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho que ficar sempre me policiando, inclusive como ser humano que somos, falhos que somos, para nunca pensar só no individual. Fulano tem uma demanda e eu tento atender o máximo possível. Mas quando eu vejo que aquilo está agradando fulano, mas está distorcendo o meu ambiente de trabalho, você está criando um ciúme, está gerando uma situação difícil entre os colegas de trabalho, está, enfim, distorcendo ali meu ambiente, prejudicando os outros colegas, aí eu digo, aqui, atravessou a linha,
tênue entre fazer o bem e fazer o mal. Eu estou fazendo bem a um, estou fazendo mal ao coletivo. Ele já não é mais benéfico para você. Eu já não atravesso mais essa linha hoje em dia. Mas isso também foi uma coisa que eu precisei aprender, né, com o tempo. E a gente precisa, inclusive, a perceber, a gente precisa ter sagacidade para entender quando isso acontece. Porque ninguém vai chegar e te dizer... Tipo assim, a gente precisa... Sempre estamos nos analisando. Tipo assim, eu tô sempre... Eu não sei você, mas eu tô sempre me criticando. Vou botar essa palavra. Criticando, mas não é nem criticando. Analisando as minhas decisões, as minhas atitudes. Porque o que a gente faz como diretor, como CEO de uma empresa, ela reflete muito na empresa, né? Nossos posicionamentos, nossas decisões, né? Tipo, isso ele aparece muito para a empresa, ele respinga muito na empresa, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente se cobra muito. Eu não sei se você fica ali no momento se cobrando. Óbvio que, como a gente falou, a gente tem que pegar um pouco leve, mas a gente se cobra. Não tem como a gente se cobrar. Será que eu tô beneficiando um e outro não? Será que eu estou pensando no bem coletivo da minha empresa? Será que eu estou pensando no individual? Será que eu estou favorecendo fulano? E aí? Será? Porque uma empresa, ela não se paga. Tipo assim, eu vi uma frase que diz que empresa não é centro de caridade. Eu fiquei assim, eu olhei, polêmico. Mas é verdade. Porque não se mantém uma estrutura. Porque assim, quando a gente fala impostos, salários, aluguel. Sabe assim, até meu coração queria que fosse. Meu coração queria que eu pudesse, assim, ajudar ao extremo cada uma das situações, mas não dá. O sistema socioeconômico onde a gente está inserido não permite, infelizmente, que a gente tenha excesso, né, de benevolência, porque também, inclusive, o ser humano é isso. Às vezes a gente quer ajudar, a gente dá a mão, a pessoa já vem pro braço e a gente fica, gente, por favor, né? Abusaram da minha boa vontade. E a minha vontade é sempre boa, eu costumo dizer isso, mas ninguém abuse dela, né? Então, assim, eu sempre tenho boa vontade, eu sempre tento ajudar o máximo possível, mas é sempre tentando respeitar a linha entre até onde o bem individual não está atrapalhando o coletivo. Eu vou ajudar o individual, mas que ele não passe a prejudicar o coletivo. Perfeito. Não é isso? A causar ciúmes, a causar uma série de outras situações. Que as pessoas pensam que isso não afeta a empresa, mas afeta. Afeta. E muito. Muito. Muito, muito, muito. Gente, quantos bons profissionais acaba a gente perdendo pelo um ciúme, pela inveja, vou usar assim, uma inveja, mas tipo assim, por assim, a Rafaela gosta mais daquela pessoa. E eu sou um tremendo profissional, mas o ciúme que eu tô tendo acaba atrapalhando o meu lado profissional, né? Porque a gente tem um lado emocional, somos seres humanos. Não tem como, né? Mas assim, isso atrapalha muito. E tem pessoas assim, as pessoas são muito diferentes, né? Há pessoas que elas se defendem com muito ímpeto, com muita garra, e há pessoas que mesmo acusadas de tal situação, elas não conseguem responder, se defender, né? E aí fica no meu papel de gestor, poxa, será que fulano falou tudo que ele realmente tinha para dizer? Se eu interpretar somente as palavras que foram ditas, eu posso estar sendo injusto. Então, a gente fica ali até meio que num papel de juiz, né? Em determinadas A gente tem vários papéis, até juiz a gente tem que ser. A gente fica assim, tipo, né? É verdade. E a gente vai falar mais sobre isso, Rafaela. Mas uma pergunta, você falou que você foi para fora adquirir conhecimento, né? Essa expertise todinha que você tem, né? Que eu sou um fã seu. Sou obrigada. um fã, né? Eu acompanho lá Norpeças, acompanho. A Rafaela é cliente nossa, né? Aqui da nossa empresa, né? Eu tenho uma irmã que trabalha com a Rafaela, né? Ali, então assim, a gente presenciou, né? Um momento muito sensível ali, que a Norpeças foi incrível na nossa vida, na vida da minha irmã. Então eu falo assim que foi incrível porque eu vi que por mais daquela organização toda, grande que ela é, bonita que ela é, existe sentimento e existe o individual, né? E aqui a gente volta a repetir, aquele individual que não afeta o coletivo, né? Rafaela, como foi para você assumir o legado? Você veio com a responsabilidade e você falou para mim, falou pra gente
que quando você chegou... Eu vou usar a palavra que tava tudo bagunçado. Como foi? Tipo, a responsabilidade. Tipo, cara, mano, eu tenho que assumir o legado, mas não acreditava que tava dessa forma. Como foi? Foi assim, que show da Xuxa é esse? Ai, Jesus. Logo na minha vez! Justamente. Pronto, combinou direitinho. Como foi? Meu pai, ele já estava meio afastado da empresa, fazia uns anos. E aí a gente ficava se perguntando por quê, né? Eu não sei, eu suponho hoje em dia que foi porque ficou tudo bagunçado e ele se enrolou ali e não conseguia mais e acabou, seja o que Deus quiser. E aí eu cheguei, tomei a frente, invadi, eu vou dizer, usar essa palavra, eu invadi, tomei a frente, comecei a fazer reunião, comecei a puxar relatório, comecei a ver DRE, balanço, contador, futucando todo mundo. Vamos, eu quero ver os números, eu quero ver isso, quero ver aquilo, relatório, tal. E assim, as pessoas não eram acostumadas com isso. Não existia isso na gestão, não tinha sequer reunião, a gente não tinha, não fazia na empresa. Não... E foi um choque de gestão tremendo. Eu vou dizer a você, eu não tive medo, eu não sei por quê. Hoje em dia eu fico olhando, sério, hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, que coragem foi essa? Eu fui corajosa, eu sou corajosa. Rapaz, eu digo a vocês, se fosse hoje, eu não sei se eu teria a coragem que eu tive antes. Porque não foi só coragem, não. Foi uma dedicação extrema. Imagino. Extrema. Foi loucura. Loucura. A gente organizou a empresa de cima a baixo, enfim. Não só a estrutura física, mas todo o estratégico, financeiro, operacional, os procedimentos, o plano de carreira de todos os funcionários. E funcionários estavam há muito tempo, né, ali? Muitos funcionários há muito tempo. Até hoje a gente tem muitos funcionários de muito tempo, né? Mas aí eu precisei fazer uma série de rescisões traumáticas, assim, em minha vida. Era essa a pergunta. Qual foi a parte mais difícil nessa modernização, nessa inovação, né, nessa reestruturação da Norpeças, que para você foi difícil? Tipo assim, eu sou a filha do dono, tô assumindo o legado e tenho que tomar essa decisão difícil. Foi essa? Foi a decisão de quais pessoas eu precisava tirar. Porque eu precisava mexer numa coisa chamada cultura organizacional da empresa, que não estava uma cultura adequada para uma empresa vencedora, para uma empresa que precisava arregaçar as mangas ali naquele momento. Eu tinha muitos funcionários que estavam acomodados, que não queriam esse processo de mudança, que resistiam em fazer os novos procedimentos, que olhavam para mim, não dizia, mas pensava, você chegou agora. A gente está aqui há mais tempo que você. A filha do dono, veio para mudar tudo. Insuportável. Né? E aí eu precisei tirar essas pessoas. E hoje eu fico perguntando, caramba, meu pai não se envolveu nisso, não. Ele não se envolveu, ele deixou eu fazer. E eu fiz. E eu digo a você, se eu não tivesse tido essa coragem, a gente não teria rompido um ciclo, não teria transformado a cultura da nossa empresa, que hoje é muito bacana. Né? Uma cultura assim, voltada para o trabalho, para a dignidade humana, para o bom serviço, para atender o cliente. Nem que a gente tenha que buscar na China a solução, mas a gente está disposto a isso. Rafaela, uma coisa importante para você, que você acha importante, tradição ou inovação? Um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois? Tá ali, né? Então... porque o histórico ele também não pode ser perdido nem rasgado. Legado, né? E você fez com muita maestria, né? Você reformulou toda a Norpeças e, cara, ficou muito bonito. Eu acompanhei ali a transição da Norpeças e Cara, eu acho muito bonito. Assim, a gente nunca teve esse bate-papo, tá sendo legal isso, porque assim, eu sempre acompanhei ali de longe, mas eu acho muito bonito a forma o posicionamento do Grupo Norpeças hoje, né? Eu acho muito bonito a forma que você gerencia a empresa, né? A forma que os funcionários também, porque assim, os funcionários refletem a cultura da empresa, né? E como eu te perguntei, tradição e inovação, você falou, anda junto, né? Então, o legado Norpeças continua, mas a inovação também. Então, você veio com a tradição, pai, eu vou pegar o teu legado, mas eu vou inovar, eu vou manter os dois ali, né? E isso é muito interessante, né? Assim, não é fácil, Rafaela, não é fácil. Eu acho, não, certeza.
Você acha que, assim, nesse momento, acho que naquela época você chorava. Naquela época eu chorava. Hoje eu já não choro mais, porque eu tive que passar por esse processo, né? A gente vai ficando mais resistente também, né? A gente vai aprendendo que não é o fim do mundo, para tudo tem um jeito, calma, vai resolver. Então, muita paciência, muita parcimônia, muito planejamento, muito pé no chão, mas sempre cobrando resultado. A gente precisa de resultados. Às vezes as pessoas olham assim e tem essa admiração pela empresa, esse relato é constante, né, na vida da gente. E aí que bom que é. E as pessoas olham e dizem, meu sonho é trabalhar na Norpes. Eu digo, calma que você tá, né, só encantado. Não é assim, eu vou chegar lá e vai ser massa. Não, você tem que dar resultado. Nesse glamour todo que você pensa que você tá fazendo a beleza, né? Você vai ser cobrado, você vai ser exigido, né? A gente vai lhe dar suporte, a gente vai lhe dar apoio, mas você vai chegar no seu limite de esforço profissional. Você não vai estar ali confortável, sentado na cadeira, eita, tô na Norpes, não, tudo bacana. Não existe isso lá, não. Todo mundo tá ali num esforço constante. E eu digo mais, uma das minhas missões hoje, das minhas funções hoje, é não deixar que ninguém se acomode. Então, eu estou o tempo todo trazendo novos desafios para as pessoas. Até para eu não deixar que a gente incorra na alteração de cultura que a gente teve no passado, que ficou muito tempo na tranquilidade e acabou a gente parando no tempo. E eu sempre digo para os nossos funcionários, uma empresa que não cresce, ela está morrendo. Por quê? Porque as despesas aumentam, porque o mercado muda. Então, se você não se atualiza, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, é questão de tempo. Você bater as portas. É verdade, é verdade. E, assim, é ruim, inclusive, para os funcionários da empresa não estar crescendo, porque ela não está gerando oportunidade. Se não tem plano de carreira e você não vê evolução, uma hora você já sabe. Exemplo, não sei se você percebe, mas todo colaborador ele sabe quando a empresa está indo ruim das pernas, não sabe? Pronto, é justamente isso. Quando você entra numa empresa onde todo mundo é acomodado, onde ninguém tá nem aí, uma hora ou outra vai dar ruim. Vai. Por quê? Todo ano aumenta salário, os impostos aumentam, juros, Selic, que a gente estava batendo papo ali sobre isso. Então, a tendência para a empresa é só aumentar a sua despesa, né? Tipo assim, se você não focar em, aumentar a sua receita, pode ter certeza que a despesa por si só ela aumenta sozinha. Virou o ano, você já tem que esticar a corda. É verdade. E aí a gente que tá gerindo a empresa, a gente tem que ser uma liga, uma cola que une todos os setores, a gente tem que estar ciente de todas as coisas, assim, é impossível a gente estar ciente de tudo o tempo todo, mas a gente tem que ter noção mínima, assim, por exemplo, o setor financeiro. Eu criei todos os procedimentos do financeiro e entreguei para uma pessoa da minha confiança, mas eu continuo acompanhando o financeiro. E fui para dentro do compras. A gente fez todo o processo de adequação de procedimento e eu entreguei para outra pessoa. E hoje eu só monitoro. E a gente foi fazendo isso com todos os setores. Então, hoje eu monitoro todos os setores através dos números, através de dados, através de pesquisa. Você foca muito na métrica, né? As métricas da empresa. Eu vim do BI. Você veio do BI, além daquele BI bem rústico. Justamente, é isso aí. Ô, Rafaela, me tira uma dúvida. A dúvida de todos aqui que estão, né, com a gente aqui. Teve alguma pessoa, um livro, um mentor, algum podcast que te ajudou nesse processo? Will, olha, eu não tenho nenhum específico. E hoje em dia eu até mudei minha visão sobre isso. Porque eu costumava ler muitos livros, assim, na verdade eu ainda leio muitos livros, mas eu mudei... Eu vejo os posts. Eu mudei o tipo de livro que eu leio hoje em dia. Antes eu gostava muito desses livros, Pai Rico, Pai Pobre, enfim, os bilionários da história, Milionários, as biografias de cada um, e eu achava aquilo lindo e me inspirava, e hoje em dia eu entendo de uma forma diferente. A realidade dessas pessoas era diferente, o lugar onde elas estavam eram diferentes dos nossos, né? Muitos desses nos Estados Unidos, numa cultura que incentiva o empreendedor e não massacra ele, como é o caso do Brasil, né? Então, hoje em dia, eu não recomendo que o empreendedor vá ler certos livros
como esses que são americanos, porque é outra realidade. Totalmente. Totalmente. Aí você lê um livro como esse, Pai Rico, Pai Pobre, você vai fazer o que o cara fez, você quebra, mano. No Brasil você não vai, velho. Se você for aplicar. No Brasil você não vai. É tá, verdade. nos Estados Unidos pode funcionar, aqui não funciona. É verdade. Não verdade. funciona. Então, assim, há uma série de situações que você tem que entender que a realidade do outro não é a sua. Que o que aconteceu 20 anos atrás não é o que acontece hoje. Que o tempo do cavalo selado passou aqui na nossa cidade. Passou, né? E a gente não aproveitou, infelizmente. Assim, muita gente não aproveitou. Outros quebraram por causa disso, investiram e quando as empresas foram embora, quebrou. Então, a gente precisa entender a nossa realidade, o nosso contexto. Às vezes eu converso com alguém e o povo diz assim... tu estaria ganhando muito mais dinheiro se estivesse investindo em outra cidade. Eu digo, não, gente, eu sou grata a Salgueiro por tudo que ele me deu. Que bom que eu soube aproveitar as chances que houveram, que não foram muitas, mas foram as que houveram e a gente conseguiu fazer elas prosperarem, né? E hoje em dia a gente colhe frutos por isso. Mas eu entendo que não era a realidade da grande maioria das pessoas. As pessoas não... que para viver esse processo traumático, muita gente quebrou... Eles não tiveram, muitas vezes, a chance de estudar fora, de entender que o mundo é diferente do que a gente está vendo aqui. É verdade. Existe um mundo lá em São Paulo, existe um mundo em Recife, existe um mundo na Europa, existe um mundo nos Estados Unidos, existe o nosso mundo, e cada um é diferente. E não necessariamente o que eu fizer aqui vai funcionar como funcionou para fulano lá, para ciclano aqui. Não vai. E tem uma questão de visão, assim, é uma coisa que me deixa muito triste e que, assim, é uma das missões do Grupo Bramark, é levar, né, a tecnologia para todos, Rafaela, e uma coisa que eu sempre falo, a visão é distorcida. Eu não sei você, mas eu, no meu segmento, hoje, eu vejo que as pessoas preferem o de fora do que o de dentro. Porque o de fora, a da capital, é o melhor. Tem mais porte, tem mais cacife para me atender. Obrigado. Tem mais cacife para me atender. E eu, seu colega, o seu conterrâneo, não tenho capacidade para lhe atender. E uma das missões do Grupo Bramark é mostrar que sim, nós do Grupo Bramark, temos a capacidade de ser uma grande empresa. Hoje somos considerados uma startup, né? E hoje a gente tem clientes de João Pessoa, Recife. Isso para mim, cara, é motivo de muita alegria, mas foi árduo, né? E um esforço hercúleo, tremendo. Ai, Senhor, nem imagino quão enlouquecedor. É complicado, porque as pessoas não... contra a maré. Justamente. Contra a maré. Justamente. A sensação que eu tenho, que a gente vive aqui, é contra a maré. Mas a gente tem um princípio. E é tipo assim, e é muito interessante. E eu gostei quando você falou que tipo, as pessoas falam, Rafaela, vai pra fora que tu vai ganhar dinheiro. Tu fala assim, não, eu vou ficar aqui. Porque foi aqui que eu comecei e é aqui que eu vou mostrar que eu vou conseguir. Eu tenho essa mesma visão. E aí ainda termina assim, foi aqui que a minha mãe enterrou o meu umbigo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Justamente. A gente pode crescer, mas que aqui é o nosso berço. Então, assim, a gente fica muito triste com fatos, coisas que acontecem na nossa cidade, né? Mas, assim, hoje a nossa missão é essa, é mostrar que sim, temos o conhecimento, a expertise. E não é porque nós somos do interior que nós somos burros, não. Olha, jamais que o povo acha que porque nós é nordestino, do sertão central, lá de não sei da onde, que o povo fala assim, de onde tu é? Eu falo assim, eu sou de Salgueiro. O povo fala, onde é Salgueiro? Salgueiro tem outra fama. Aí o povo fala, eu conheço Salgueiro com outra coisa, eu já coço minha cabeça. Assim, não. Ó, Salgueiro é desenvolvida. Eu falo isso com um tom de tipo assim, vai ser. Sabe? Tipo assim, eu vou falar bem. Com a esperança. Eu vou falar bem para se tornar realidade, né? Então, assim, eu nunca pensei em tirar a nossa matriz daqui. Nunca. Porque aqui é o nosso berço. Mas a gente tem muito desafio. Muito desafio. E eu acho que o caminho que ainda vem aí adiante, para frente, não vai ser fácil. Eu tenho essa visão. Dá para falar, Vala, e tu ainda quer continuar? Eu disse, vou continuar. É o que me resta, eu não quero... Aí é o que diferencia a gente, né, do restante das pessoas que desistiram. Porque a gente sabe que o caminho não é fácil. A gente sabe que ele é difícil. E aí a gente enfrenta ele sabendo que
não vai ser fácil, que muitas vezes a gente não vai conseguir. A gente vai continuar tentando, insistindo, persistindo, porque é isso que é a nossa natureza. É ser um resistente, né? É ser um sobrevivente, um lutador. Né? Quando diz assim, o sertanejo é antes de tudo um forte, eu acho que isso diferencia o joio do trigo nessa situação. Verdade. Né? E a gente continuar insistindo, persistindo e ter aquela missão de vida. Eu vou conseguir mesmo estando aqui. Eu vou conseguir mesmo não estando num lugar favorável. Eu vou conseguir mesmo que o mundo diga que não é possível. Você é doida. Você é uma péssima ilustradora. Como é que você tá vendo que os seus números não estão aumentando e você quer permanecer aí? As pessoas falam isso pra mim. Não sei pra vocês se falam isso. Você vai botar um hotelzinho em Salgueiro. Meu Deus do céu. Justamente. E aplique seu dinheiro em outra coisa. Eu digo, gente, mas eu quero, me deixe. Justamente. Quando a gente foi montar toda essa estrutura do Grupo Bramark, muitos clientes a gente nunca foi divulgar muito, né? Alguns clientes visitam, os clientes falam, caraca, mano, aqui em Salgueiro, eu começo a rir, eu disse, por que você se assusta? Salgueiro não tem essa capacidade? Salgueiro não comporta? Comporta. A gente não, muitos têm a mentalidade pequena, que prefere valorizar o de fora do que a gente. Nós, os nossos conterrâneos. Mas, William, sabe uma coisa que eu percebo? Não é uma realidade nossa aqui de Salgueiro, apenas. Eu acho que isso é muito comum em qualquer interior, sabe? E é também do comportamento humano essa tratativa. Às vezes, até as pessoas da nossa família vão nos orientar para o contrário das nossas vontades, com a intenção de nos poupar do sofrimento. Verdade, bem colocado, é verdade. Né? Então, às vezes, não é nem com má vontade que ele vai dizer assim, não faça isso, não vá. Quantas vezes o meu próprio pai disse para mim, não faça essa faculdade, vá fazer outra coisa, minha filha, porque é tão sofrido, é tão penoso. E cada vez que ele dizia isso, aumentava a minha vontade, porque a minha missão era ajudar ele, entendeu? Aí eu ficava com mais peninha e dizia, meu Deus do céu, agora que eu tenho que fazer. Eu entendo. Eu venho da área da contabilidade, eu trabalhava com contabilidade, né? Eu entregava papel, eu comecei entregando papel ali na contabilidade, né? Então, assim, foi uma bagagem. Eu brinco que Deus me treinou, me capacitou para estar onde eu estou hoje, né? Porque eu passei pela área da contabilidade, que hoje é uma bagagem incrível, Rafaela. Hoje isso é surreal, sabe? E isso me permite ajudar muitas pessoas, né? Tipo assim, muitos empreendedores que estão iniciando ali e não sabem por onde começar e com uma palavra, com ajuda ali, consegue dar um norte, né? E eu fico muito feliz com isso. Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava na contabilidade, naquela época o salário mínimo era 400, era 600 e alguma coisa. Aí eu disse, mãe, eu vou abrir meu próprio negócio. Eu sempre tive isso dentro de mim. Ela fala, vai não. Eu disse, eu vou. Ela vai, não, eu vou. Pronto, pedi demissão. Minha rescisão deu 1.100, na época que eu me lembro disso. Eu tinha que ir para João Pessoa, passar 7 dias em treinamento. Eu ia pagar passagem, hotel, alimentação. Com 1.100. Mas você não vai. Eu disse, eu vou. Eu fui. Menina, Rafaela, óbvio que comecei. Eu ia pra orla e digo, não posso comer nada aqui. Eu ia no mercado e comprava um biscoito. E, tipo assim, isso pra mim foi muito importante. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo de nenhuma. Assim, eu acho que eu teria mudado algumas coisinhas. Algumas atitudes e algumas decisões que eu tomei. Acho que todos a gente se arrepende de alguma coisa. Claro, é impossível. Né? Mas, assim, isso foi muito importante. E cada vez que ela dizia, você não vai fazer, eu disse, eu vou. Parece que eu vou. A teimosia que nasceu em nós. Justamente. E hoje, quando eu pensei em desistir, que eu lhe fiz essa pergunta, vocês não passou. Na minha já passou em alguns momentos em desistir. E já foi ela que disse, você não vai. Aí eu disse, eu vou. Ela disse, não vai. Você já fez, você já chegou até... Você não vai jogar fora. Você não vai jogar fora. Todo o seu esforço. Quando eu disse que não, você disse que sim, agora arque a consequência e vá. E é justamente isso, né? E assim, hoje quando eu penso em desistir, que eu penso não por ser fraco, não por ser frouxo, como a gente diz, mas porque às vezes a gente está exausto de uma carga tributária, exausto de ser colocado uma corrente no nosso pescoço e dizer assim, eu mando em você, que é o que o governo faz com a gente. E é uma das coisas que a gente vai falar. Tipo assim, eu não sei se você se sente assim, uma prisioneira. Porque, assim, regras que eles criam pra gente, mas que não servem pra eles. Perfeito. O que tá dando dinheiro no Brasil hoje? O que é? Jogo
blogueira, inclusive sem responsabilidade do conteúdo que você está divulgando. O que mais? Vamos lá. Tudo que está na informalidade, na ilegalidade. Justamente. E os negócios sem nota fiscal, que não faturam, ou que tem outros cambalachos aí pelo meio. A gente que faz tudo certinho, é só penalidade. Ladeira abaixo e dizer assim... Novas regras, vamos sugar mais um pouco, vamos aumentar mais o imposto, vamos fechar mais o cerco, vamos piorar mais as coisas. Errou? Infelizmente, corrija. a sensação é essa. Justamente, a gente se sente prisioneiro. E isso me deixa triste. Eu até postei um vídeo um tempo atrás que falava sobre isso. A gente é um dos países com uma carga tributária altíssima. Se não for o primeiro, minha gente. Vamos falar, se não for o primeiro. Né? Vai vir muita mudança aí. Né? Muita mudança na legislação, nessa questão de tributos. Né? Vai mudar muita coisa e todo mundo está assustado. Eu fui um cliente que falou assim, eu vou pagar mais imposto? A promessa é que o varejo, o comércio não pague, o serviço sim tenha um seu aumento, né? Aí eu falo assim, confesso que eu não sei. Porque a gente não tem um ambiente estável de confiança. A gente não acredita nos nossos gestores, né, a termos de federação, Estado. E aí a gente fica sempre assim, com a sensação de vulnerabilidade. A gente vai fazer o que pode, mas qualquer hora vem uma rebordosa, vem uma coisa para dificultar mais ainda aquilo que já não é nada fácil. Como se a gente tivesse errado assim, pague. Vocês são sempre os errados da história. E assim, tipo... Quando, na verdade, a gente é quem gera o recurso para o governo pagar todas as suas despesas, para o governo pagar todos os auxílios que eu considero que são importantes, principalmente para a nossa região. Né? Às vezes as pessoas condenam muito, a Bolsa Família, ninguém quer mais trabalhar. Gente, se a gente tira isso daqui, quebra municípios inteiros. Os municípios pequenos, eles já não se mantêm. Eles não têm recurso para se manter. Então, assim, e a gente ainda tirar essa injeção de renda desse local, a gente vai ladeira abaixo mais ainda, entendeu? Então, é uma questão de planejamento, né, das políticas públicas, dos governos, enfim, a gente está muito longe demais, muito. 200 anos de se tornar, se a gente caminhar para a prosperidade, a gente ainda está uns 200 anos longe de atingir aí uma coisa bacana para os empreendedores. Verdade. A gente vai falar um pouco sobre essa questão eu coloquei alguns pontos aqui muito importantes, né? A Rafaela tem outros compromissos, né, Rafaela? Pra não a gente ficar... Tá um papo muito legal. Se a gente ia passar o resto aqui, né? Mas assim, tipo... Rafaela, falando sobre redes sociais, eu gosto, eu gosto de acompanhar. E eu vejo que você posta muita frase, muita reflexão, muitas cutucadas ali que eu gosto. Confesso que eu gosto das cutucadas que eu vejo ali nas redes sociais. De onde vem toda essa inspiração? Das minhas leituras, das minhas vivências. Experiência, tipo assim, aquele negócio, tipo assim, isso me incomodou, eu vou refletir. Peraí, calma, vou ali postar para as pessoas. Cara, mas aquilo não é 1% da metade do que eu penso. Então, você tá vendo só um detalhezinho do que tá rolando na minha cabeça. Eu acho que eu ainda preciso verbalizar uma série de situações para, de certa forma, até contribuir, né? Continue. Para quem tá vindo aí depois, entender um pouco do que a gente vive. É verdade, assim, eu gosto muito, né? E tem dois posts que você fez tem um tempo que isso ficou, e eu até comentei, né? Que foi, na realidade, eu acompanho muito, né? Os posts que você faz, né? Tipo assim, eu digo, caraca, mano, eu gosto porque, tipo assim, você fala mesmo, você não tem medo e você, tipo assim, você não se contenta, assim, em dizer assim, ou então você não se... Usando melhor a palavra, você não se contenta em dizer assim, eu vou postar, doa quem doer, eu vou postar. Porque tem pessoas que falam assim, eu não vou postar não, porque vai atingir fulano vai ficar com raiva de mim. Não, você não tem isso aí, eu posto. E eu acho muito interessante, porque isso é sua opinião. Gente, uma coisa que as pessoas têm que entender, que cada um tem a sua opinião. Por mais que
eu não gosto, que eu não concordo. É a opinião, né? E eu gosto muito, né? Você acha que isso atrapalha? Você ser autêntica? Porque isso ser autêntica. Pra mim, você é uma pessoa autêntica nas redes sociais. Você posta quem é. É Rafaela, acho que Rafaela da rede social que posta aquilo ali, você acha que é a mesma Rafaela que quando eu tô tendo um bate-papo com você, você é a mesma? Sem dúvida. Justamente. Isso te incomoda? Tu acha que, tipo assim, você perde amizades ou algumas pessoas podem ficar chateadas contigo por conta disso? Talvez. Porque... Mas não vai mudar nada em minha vida. Na verdade, eu acho que se a gente não verbaliza nada do que a gente pensa, a gente pode acabar até, né? Como é que eu posso dizer? Entrando numa situação de negação da sua própria opinião. E eu acho importante que algumas coisas sejam colocadas. Que o outro... Ele não queria que você pensasse isso, porque não é o que ele pensa, mas que ele precisa entender que existe o contraditório, né? A gente está aqui para eu colocar minha opinião, você colocar a sua, e elas preferencialmente não convergirem no sentido de quando a gente quer criar um projeto. E aí, quando eu dou umas cutucadas, é com a intenção de quantas pessoas vão ficar com raiva. Não sei. Mas quantas pessoas vão perceber uma realidade diferente daquela que ela estava percebendo? Volta no coletivo. Exato. A história do coletivo, né? É um bem maior. Exatamente. Eu não me importo se você vai ficar com raiva de mim, mas eu me importo que o meu coletivo comece a entender a vida de uma outra forma. Ou pelo menos dar a chance de enxergar que a realidade dele, muitas vezes, não é a realidade do outro. Que não existe só aquela forma de pensar, existe uma série de infinitas possibilidades. Eu estou procurando aqui a frase que eu printei, eu deixei salva, né? E eu achei muito interessante, muito interessante. Que tu falas, tu puxou assim, vamos lá, deixa eu achar aqui. Que tanta imagem de Jesus. Eu printei isso ontem para deixar salvo. É porque hoje em dia é muita foto, né? Né? Cadê? Ai, eu não tô achando, não acredito. Deixa eu ver. Aqui. Achei. Prazer, empresário. Lembra disso? Lembra. Eu fui ler o texto, né? E, cara, eu acho que ali você escreveu letra, vírgula, ponto, que muito empreendedor tinha vontade de falar e postar, mas não tinha coragem. Você falou que você se sente meio que refém do governo. E uma coisa que eu falo muito, e eu até brinco, né? Eu brinco, eu sou contra concurso. As pessoas falam, não gosto de você. Eu digo, calma, não é nessa visão. É porque a conta que é paga, o controle disso tudo, é até polêmico isso, o controle de tudo isso não existe na realidade. O controle não existe. Então, assim, isso é pago com que dinheiro? Daquelas pessoas, daquelas empresas que geram, que tem a corrente no pescoço. Esses sim são controlados. Esses existem regras, penitências, algo bem severo. Atrasou a guia, me paga com juros no outro dia. Não tenho dinheiro, não consegui pagar nem a guia. Como é que eu vou pagar com juros? Não quero saber. Parcela. Eu parcelo para ti, Rafaela. Parcelo e ainda te cobro uns juros. Então, assim, eu fico triste com isso. Aí quando você vai para um sistema que você precisa. Exemplo, a gente vai para algum lugar que é um órgão público e você é destratado. Ou as pessoas são negligentes. Aí você fala, tá, o dinheiro que eu tô lá com a corda no pescoço, tá servindo para quê? Porque se fosse bem aproveitado, se fosse bem utilizado na realidade, se o sistema fosse feito de uma forma que organizada, eu acho que eu não teria problema, nem você teria problema de dizer assim, tá, ok, a corrente tá aqui, mas está sendo bem aproveitado. E quando eu falo sobre concurso, é uma regra que eu brinco muito. Contrato de trabalho temporário por órgão municipal, a gente sabe que é na carteira, é na CLT, mas não tem fundo de garantia, não tem FGTS.
Mas nós somos obrigados. E às vezes o funcionário nem quer e não tem essa opção dele não querer. O governo, ele tem as regras para que a gente cumpra, ele não. Justamente, eu fico indignado. Por que que vocês, o governo, cria regra para nos controlar, que é a gente que coloca dinheiro lá. E ele não cumpre as regras que ele próprio criou. E a Constituição é na CLT. Quer dizer que a CLT... Eu acho que a nossa Constituição está obsoleta, a nossa CLT precisa mudar. Cara, como eu disse, são 200 anos aí no mínimo, se a gente caminhar para frente, porque há a possibilidade de se caminhar para trás, né, inclusive. E aí o que acontece? O empreendedor, o empresário que faz suas coisas corretas, ele está sempre com a corda no pescoço, a realidade é essa. O dinheiro está sempre curto, ele está sempre apertado. E a gente se sente injustiçado porque há uma grande quantidade de pessoas que não estão dentro desse sistema. Que não estão faturando nota, que estão ganhando dinheiro com coisa ilegal. E o governo fecha os olhos. Ele próprio não cumpre as regras. Justamente. Então, assim, são 20% da população do país, se a gente juntar ali empreendedores e empregados, né, dá 20% da população do país que está amarrado no sistema e o restante faz o que quer. Justamente. E quando eu falo assim, às vezes, quando eu brinco com essa intriga, tipo, que eu sou contra concurso, não é que, na realidade, eu sou contra o concurso. Na realidade, eu sou contra a forma de... Tipo, o contratado mesmo. Exemplo, por quê? Eu fico me perguntando por quê. A Constituição não é uma só. A CLT, a regra, quando um juiz vai condenar uma empresa, ele não segue o contrato de trabalho que é a CLT. Mas por que para o governo é diferente? Eu não consigo entender. Qual é a diferença de um contrato de experiência, um contrato de 4 anos que eu faço como empresa privada, de um contrato de 4 anos que o governo faz com um contratado ali? Qual é a diferença? Por que o governo não precisa contribuir ali, obrigar o fundo de garantia? Porque a gente sabe que o fundo de garantia hoje é pago pelo colaborador. Exato. Né? Mas, tipo assim, é uma segurança. O fundo de garantia é o quê? Segurança. Fora o seguro-desemprego, né? Cara, são tantas coisas erradas que, assim... É até difícil a gente lutar quando você vê o tanto de coisa que precisa ser reavaliado, né? Enfim, o governo criou a possibilidade, por exemplo, de um terceiro modelo de rescisão, né? Que nem é a justa causa, nem é a rescisão sem justa causa. Tem ali um intermediário onde ambas as partes querem rescindir. Mas nenhum funcionário quer sair do seu trabalho sem receber o seu fundo de garantia. Que muita gente não queria ter juntado ali. Queria ter ele próprio poder fazer a sua poupança, vamos chamar assim. E aí ele passou a vida toda descontando, juntando, e na hora de sair ele não vai ter direito a receber. Então, há sempre uma pressão muito grande para o empresário demitir o funcionário. E a gente, às vezes, fica numa situação difícil, porque você gosta do funcionário, você também queria que ele recebesse, mas aí você vai fazer uma coisa errada. Então, a todo momento, a gente encontra regras, leis que estão ultrapassadas, que estão obsoletas, que prejudicam todo mundo nesse processo e que sempre recai em cima do empresário e do empregado. É verdade. Né? Quantas vezes o empregado tem um salário mais baixo porque o empresário não pode pagar melhor? Ah, vocês são maus, vocês nunca vão pagar melhor. Mentira! Mentira! Quantas pessoas boas eu conheço que gostariam de estar pagando mais e não podem porque a carga tributária em cima de um funcionário é altíssima. É porque as pessoas estão avisando que salário mínimo é 1.518 hoje, mas não é 1.518. A gente que é empreendedor, quando a gente vai pra caneta, um salário mínimo ele tá quase 2.100, tá beirando isso. Então, assim, quando a gente vai mais a fundo. E uma série de outras despesas que a gente não bota nessa conta. Justamente. Né? Quando o funcionário adoece, que às vezes passa 15 dias de atestado. Quando ele tira férias, que eu preciso colocar outro em seu lugar para substituir. Férias, 13º, uma série de outros impostos. No caso das empresas de lucro real, tem 20% extra de INSS. Enfim, são... Muitas coisas. E você falou até um ponto muito importante, salário maternidade. A gente paga... A gente é quem paga para o governo substituir. Eu paguei, tem uma das nossas funcionárias, faz 1 ano, o governo até hoje não me ressarciu. Justamente. E eu paguei, eu honrei todos os meses do salário dela. Né? Então, e o governo ainda não me ressarciu. Ele não considera que o empreendedor precisa desse dinheiro. É como se a gente é sempre jogado
no lixo das pessoas. Então, os empreendedores são os últimos. Eles é quem devam ser humilhados, massacrados, explorados, né? E a gente fica nessa aí, carregando estigmas, carregando nome do que não tem, do que não é, e tentando lutar contra tudo, contra todos, contra a maré, inclusive aqui no sertão, num ambiente que não é próspero economicamente falando, se a gente pode usar esse termo, mas que é onde nós estamos e é onde a gente quer que floresça. Portanto, é daí que vem a nossa força, suponho, para continuar insistindo, às vezes até sem a viabilidade óbvia que a gente gostaria de ter. É verdade. Assim, e o que eu fico muito triste é o salário mínimo é taxado. É taxado. O governo decide qual é o valor do salário mínimo todo ano, correto? Mas quais funções você vê tanto no governo com os salários mínimos? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Aí eu falo, por isso que eu sou contra concurso. Sabe por quê? Porque quem coloca o dinheiro no bolso do governo, eles taxam qual é o salário mínimo. Mas eles não cumprem isso. Eles já prometem muito. Beleza, porque é justo, você estudou, você se dedicou, e eu não sou contra concurso nesse sentido, minha gente, não é isso. Não me levem por esse lado. Mas você estudou, você se dedicou, é justo. É justo. E você vai exercer uma função para isso. Então, por isso que você vai ser bem remunerado. Mas, cara, eu vejo pessoas ganhando 5, 7, 8, 9 mil reais. O governo não tem nenhuma despesa. Nenhuma que a gente tem. Se a gente for pagar 7 mil a um funcionário, no final da conta ele vai sair 12. Eu queria, cara, como eu queria pagar bem a todos os meus colaboradores. Como eu queria. Porque, assim, eu fico muito feliz quando ele consegue comprar um carro, uma casa. Isso pra mim é motivo de alegria, eu pulo de alegria. Não vou mentir pra você, pulo de alegria. Porque significa que a empresa está, de certa forma, fazendo com que cada um evolua no individual e no coletivo também. Isso é muito importante. E eu fico triste por conta disso, sabe? O governo oferece grandes salários, grandes incentivos, que muitas das vezes não é nem lá essas coisas. Que às vezes a gente precisa de um sistema de saúde que nem lá essas coisas. Não estou criticando ninguém, não estou atirando pedra em ninguém, longe de mim. Mas é que a gente sempre precisa. A gente precisa. Porque assim, o povo é contra o SUS. Eu não sou, não. Eu amo o SUS. Eu acho o sistema SUS muito bonito. Não sei se você acha o sistema. Eu acho o sistema SUS muito lindo. O Bolsa Família, eu acho o projeto em si muito bonito. Mas o problema é que todo mundo está conseguindo Bolsa Família. Como todo mundo está conseguindo? Gente, tem pessoas que... Eu não quero trabalhar de carteira assinada porque eu quero ganhar o salário e o Bolsa Família. Eu disse, meu Deus do céu, Jesus Cristo de Nazaré. O que está acontecendo? Então, assim, não é que a gente é contra a Bolsa Família, nem um projeto social. Porque sem esse projeto social, aqui mesmo na nossa região, como você mesmo falou, desanda. Então, assim, eu acredito que é só uma reestruturação. Precisa de Rafaela lá para reestruturar. Eu acho que a gente precisa repensar de cima para baixo as leis, as regras do nosso país, se a gente quer que no futuro a coisa melhore, porque não é rápido para melhorar. Não é. E não é fácil. É como se precisasse de um choque de gestão dentro do governo para que se mudassem as Contrata uma consultoria, governo. Mudassem as regras do jogo, mas é extremamente complexo e a gente, infelizmente, vive uma situação de extremos, entre extrema esquerda e extrema direita, onde falta o bom senso. Verdade. Ali, em uma série de situações. Rafaela, e assim, puxando um outro ponto muito importante, que é uma pergunta polêmica e que a gente já está nesse tema, e eu vou fazer essa pergunta. Eu me lembro que você era secretária aqui em Salgueiro. Uhum. Eu lembro que você... Passei 6 meses. 6 meses, né? Só que você deixou o cargo. Isso. O que aconteceu? Tipo assim, você viu que a máquina pública não era aquilo que você imaginava e você preferiu, tipo, não. Quando você é jovem, você acha que você pode mudar o mundo. Ah, eu sei o que é isso. E aí, quando eu fui convidada, eu disse, bom, eu sempre critiquei o sistema, então agora eu estou tendo a chance de entrar no sistema. Então, acho que eu devo ir, porque aí eu vou ver se eu posso contribuir de alguma forma para melhorá-lo. E aí você entra lá e é decepcionante.
A verdade é essa. Eu sei bem como é. E aí você olha assim, poxa, você é uma microformiguinha aqui num oceano vasto, distinto de possibilidades travadas. O sistema é feito para não funcionar, eu vou usar esse termo. E aí você fica frustrado. A verdade é essa. Você fica frustrado porque você não vai conseguir melhorar. Tem quantos anos, Rafaela, isso? Isso foi em 2007. 2007, não foi? 2017. Que foi na época... Tá na em 25, faz o que aí? 8 anos. Entrarem novamente na política? Não. Empreender tá no DNA e é o que eu quero, né? Eu não quero. Porque eu passaria novamente por esse processo da frustração, entende? E eu entendo assim que a minha existência ela é muito curta pro tempo que se precisa para que se haja uma mudança efetiva de uma série de situações no nosso país. Então, eu não vou dizer assim que eu jogaria fora a minha existência, não. Eu me dedicaria muito, mas eu somente não vou conseguir prover grandes mudanças, entende? Entendo. O sistema está corrompido, o sistema está... Quando eu me refiro ao sistema, não é municipal, é o sistema administrativo do nosso país. Né? Ali as coisas só funcionam se você tiver um jogo de cargos. E, cara, perdeu o propósito a partir daquilo, entende? E aí fica essa guerra terrível entre esquerda e direita, a gente não consegue caminhar pelo caminho do bom senso, que seria o caminho do meio, na minha opinião. Que pode também não ser a opinião perfeita. Volto a repetir, é uma questão de opinião, né? Tudo que a gente está falando aqui é nossa opinião, é nosso ponto de vista, é nossa vivência, é nossa experiência. Mas, enfim, a gente vê alguns políticos aí proeminentes que a gente não concorda com tudo que eles fazem, mas diz assim, poxa, isso já é muito diferente do que a gente estava habituado. Já avançou um pouquinho, já melhorou um pouquinho. Mas com esforço hercúleo dos caras. É o que eu sempre brinco, vamos escolher o menos pior. Um esforço hercúleo, assim, monstruoso, que eu digo, parabéns. Tem esse aí, eu votaria com muito gosto, né? Pra gente, pelo menos, conseguir romper alguns paradigmas e tentar caminhar para um caminho de avanços, um caminho de melhorias, que não seja um caminho radical em nenhuma das partes, porque o radicalismo, acho que ele acaba perdendo o propósito. E aí, às vezes, eu percebo, sabe o que, Will? Que algumas pessoas, elas não são radicais, mas quando elas entram na política, elas acabam se tornando, porque elas são ofendidas, elas são massacradas. E aí você entra com boa intenção. Você entra ali com boa intenção, você quer fazer. Eu quero a mudança. Mas o sistema é tão cruel, ele é tão ruim, que ele acaba te transformando. Não era porque você queria. Então... Eu entendi. Eu sei, você entra de bom coração e acaba saindo de lá a própria máquina. Você entrou naquela máquina e você disse, eu não vou... Você não consegue fazer funcionar se não for jogando um jogo. Rafaela, eu vejo que muito empresário entra nesse mundo da política. Por quê? Na sua opinião? Eu acredito que é essa vontade, sabe? De mudar. De querer prover alguma transformação. Eu posso, eu vou mudar, eu vou conseguir mudar. Aí você entra no sistema e é sugado por ele. Aí você ou vira o sistema ou você sai rasgado pelo sistema. O sistema acaba contigo. É verdade. Vamos para um bate-bola. Vamos fazer um bate-papo assim, um bate-bola rápido. Eu te pergunto, me responde coisa rápida. Lá. Um sonho. Um sonho. Eita, olha. De tantos, né, gente? Que a gente tem gente é muito sonhador, gente. Eu confesso, eu sou um sonhador, Jesus Cristo. Eu sou uma sonhadora realista hoje em dia. Tem que ser, né? Porque se a gente não for... Fica frustrado. É verdade. Poxa, eu queria poder ver o país da gente evoluir em questões de leis, em questões de tratamento dos seres humanos, de desenvolvimento. Uma missão. Transformar o ambiente onde eu me encontro. Um medo? Da minha existência não ter feito sentido suficiente. Um livro que marcou. Sapiens. Yuval. Sapiens Yuval. Sapiens, eu acho que todo Sapiens deveria ler. É Sapiens? Sapiens. Sapiens. Homo sapiens.
O nome do livro é Sapiens. Ah, eu não conheço. Porque a gente consegue ter uma dimensão, assim, do que somos, para onde estamos caminhando a termos de espécie, evolução, e da nossa pequenez diante da vastidão das possibilidades. Um momento inesquecível no teu legado, na tua história, como CEO, como empreendedora. Um assim que tu fala assim, isso me enche de orgulho, assim, eu lembro disso do começo até hoje, que tipo assim, brilha seus olhos. Não é um fato isolado, mas a possibilidade de transformar realidades. Eu gosto muito de transformar pessoas, ambientes e ver a prosperidade acontecer na vida das pessoas, assim, ao meu redor. Antes eu queria salvar o mundo, eu digo. Hoje, se eu conseguir salvar quem está perto de mim, eu já estou bem feliz. E aí, tá vendo aí? Um empresário ou um mentor que te inspira? Eu acho que tu chegou até a responder isso no primeiro momento, né? Mas hoje tem um empresário ou um mentor que te inspira, que tu usa como assim, cara, esse aqui eu gosto de ouvir. Eu gostava muito de ouvir o Abílio Diniz. Eu acho que os livros dele, inclusive, você consegue ver a transformação do ser humano ali. Como ele era, no princípio, um tanto arrogante, e ele foi se transformando numa pessoa mais humana. E já no fim da vida dele, como mudou, né? Se você lê o primeiro livro dele e você lê o último, é como se fossem pessoas diferentes. A transformação, né? O poder da transformação, o poder da evolução, aquelas... Isso, ele morreu já bastante idoso, então foi uma história de vida que a gente conseguiu acompanhar ali nos livros que ele escreveu, as visões que ele tinha de mundo. E eu achava aquilo muito legal. E no final, ele virou um cara muito fantástico, assim, extraordinário de você ouvir. Eu gostava muito. Uma dica para quem está começando nesse mundo do empreendedorismo. Uma dica muito importante que você acha valiosa. Cara, uma dica valiosa. Eu, sem querer prestar um desserviço aqui, eu não vou indicar ninguém que comece pela informalidade, porque não é o certo, mas que você não tenha uma grande estrutura de custos, que você possa caminhar aí pelo online, que eu acho que o físico não vai morrer, na minha opinião, mas o online ele vai estar cada vez mais presente. E é uma forma de você poder começar, porque você não vai ter uma estrutura de custos tão pesada. E é justamente a próxima pauta, a ilusão do empreendedorismo, o glamour. Eu lembro de um post que eu me recordo que você fez, que era falando isso, me corrija se eu estiver errado, tá? Que às vezes a minha mente dá uma falhada, mas eu lembro que você falava assim, quando uma pessoa vier me pedir meu conselho para abrir um negócio, eu vou dizer, não abra. Não foi? Foi mais ou menos assim. Eu acho que eu resumi. Tipo assim, que você disse assim, que você não ia falar o glamour. Você ia ser sincera. Eu não vou incentivar. Pronto, desculpa. Foi isso mesmo. Eu não Porque às vezes as pessoas chamam assim, Rafa, vamos dar palestra para incentivar o empreendedorismo. Gente, eu não vou incentivar. Porque às vezes as pessoas interpretam suas palavras e dizem assim, eita, eu peguei a inspiração e... Enfim, vou fazer isso porque hoje eu me inspirei e tal. E aí você às vezes inspirou uma coisa que não vai funcionar, entendeu? Então não quero inspirar ninguém para algo que não vai ser bom. Hoje em dia nem todos os negócios prosperam. Hoje em dia menos coisas físicas prosperam por causa da estrutura de custo, por causa do custo Brasil, por causa do ambiente instável político e economicamente que a gente vive. Enfim, por uma série de fatores. Então, se você que quer empreender, comece pelo digital, que vai te dar uma estrutura de custos menor, né? E quantas lojas a gente viu que começaram pelo digital e disseram, agora eu vou botar a loja física, e aí quebrou. É verdade. Tem gente que começou no digital, mas quando foi pro físico não deu certo. Porque aumentou a sua estrutura de custos. Então, eu acho que hoje em dia é por aí. O começo deve ser por aí. Empreender não é glamouroso, né? Não, nem um pouco. As pessoas acham que empreender
é só sucesso, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, eu vou ter um carrão, vou ter uma casona, e não é bem assim. Você vai ficar sem dormir, você vai viver estressado, você vai achar que vai infartar dia sim, dia não, você vai ter que lutar com gente, cada pessoa com suas demandas, com seus problemas, com sua vida difícil. Você vai tentar ajudar todo mundo, você não vai conseguir, você vai ter uma série de frustrações. Então, vamos considerar os dois lados para vocês não irem enganados. É verdade. A gente tá chegando no final do nosso podcast e foi um bate-papo, tá sendo um bate-papo maravilhoso. Rafaela, um espaço aberto para você. É um espaço aberto e você fala realmente o que, tipo assim, tem vontade de transmitir, né? O que é que nesse espaço aberto você quer transmitir? O que é que você acha importante nesse momento, falando da sua vivência, da sua responsabilidade, né? Tem uma parte ali que eu ia até te perguntar, tipo assim, às vezes a gente se cobra demais, se culpa, tipo, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô sendo uma boa CEO? Porque é tanta coisa na nossa cabeça, né? Então, assim, às vezes a gente se cobra por algumas coisas. Então, nesse espaço aberto, sobre isso que eu falei, o que é que você tem a falar para as mulheres que estão entrando nesse mundo do empreendedorismo também? O que é que você tem a dizer para elas não se cobrar tanto também nesse sentido? Porque eu tenho amigas que falam, William, eu não tô sendo uma boa mãe. Eu tô focando muito na minha empresa e tô esquecendo na minha filha. Então, assim, o que é que você pode dizer? Eu digo, Jesus Cristo, o que é que eu digo? Às vezes eu até me sinto na responsabilidade de dizer alguma coisa que eu possa ajudar. O que é que você pode falar até para essas mulheres? Eu acho que é planejamento de vida, sabe? Para que na hora que você for mãe, você consiga se dedicar mais ao seu filho, né? E não ficar com esse sentimento de culpa. Nesse quesito, isso, sabe, Will? Eu acho que a gente, quando decide ser mãe, a gente vai precisar, sim, deixar o trabalho um tanto de lado. Porque senão a gente não vai ser mãe de uma forma bacana para o nosso filho. E ele precisa da gente. Ele é um ser humano ali que nasce totalmente dependente. Ele não come, ele não fala, ele não anda. Ele precisa do calor humano para se desenvolver, ele precisa de estímulo. E a melhor pessoa para fazer isso é a mãe. Eu entendo que muita gente não vai poder fazer isso, né? Mas que a gente tem que ao máximo planejar a nossa vida. Eu sei que às vezes também não rola, acontece de você ter um filho num momento que não era adequado à sua carreira. Mas o máximo possível que a gente conseguir fazer esse planejamento para que a gente não viva nesse interim ruim aí de, poxa, eu agora tive um filho, mas eu tenho tanto trabalho. E aí o seu filho vai crescer tão rápido, depois você vai ficar culpado o resto da vida. É verdade. Então eu acho que sempre o que eu faço é pensando lá na frente, eu vou me arrepender de ter feito ou de não ter feito. Lá, quando eu estiver velhinha, se eu ficar velhinha, eu vou me arrepender de ter ficado mais tempo com meu filho ou de ter ficado mais tempo trabalhando, né? Então, qual o melhor na minha situação para eu ter um filho, de forma que eu não me arrependa disso depois, de ter podido ficar mais com ele. E o que eu queria dar, assim, de recado, que eu poderia dar de recado para as pessoas que estão ouvindo a gente, principalmente os jovens, eu fico tão preocupada com eles, porque eu acho que antigamente as pessoas diziam assim, estude que você vai ser alguém na vida. É verdade. E a gente cresceu ouvindo isso, e a gente, vou estudar, vou ser alguém na vida. Mas ser alguém na vida é algo muito relativo, né? Mas a gente cresceu querendo ter uma boa vida financeira, a verdade é essa. Ninguém pensou em estudar para não ter uma vida financeira pelo menos confortável, não é verdade? E infelizmente as crises financeiras que a gente vem sucessivamente falando, não só no nosso país, mas em termos de mundo, mas principalmente nos países subdesenvolvidos como o nosso, por exemplo, e em locais de mais vulnerabilidade socioeconômica como a nossa aqui, né, no interior, no sertão, no nordeste, as pessoas prometeram que se a gente estudasse, a gente teria um mínimo de qualidade de vida. E, infelizmente, isso não aconteceu. A gente diz assim, prometeram muito e não entregaram nada. É culpa de quem prometeu? Não. Eu acho que é assim, de lá de trás, está tudo errado. Aliás, tudo não, né? Quase tudo. Então, a gente precisa repensar as nossas leis, as nossas regras, a nossa sociedade, o nosso modo de vida. O que é
né? Ser alguém na vida, que não é só dinheiro, mas o dinheiro também é importante. E vivemos o capitalismo, temos aí outros sistemas monetários que não se mostram tão eficazes quanto, mas também o capitalismo não é o melhor dos mundos, é o melhor dentro do que a gente tem. Quiçá não venham outros aí no futuro. E o que eu gostaria de dizer para os jovens é: tá na mão deles isso daí, transformar as futuras gerações, o planeta, o mundo daqui para frente. Está na mão da gente até ainda fazer o máximo possível dentro do nosso ambiente, mas também nas mãos deles entenderem que não é um problema, não foi fulano culpado, né? Então, é um problema endêmico do nosso país, e coisas que precisam, é estrutural, é cultural, é de muito tempo. Muita coisa está enraizada, né? A nossa Constituição está obsoleta, a gente precisa transformar isso. E o sistema político é travado, mas ele só vai mudar se a gente conseguir mudar as pessoas que lá estão e colocar novas pessoas com novas cabeças. Porque só assim talvez seja possível alguma coisa mudar num tempo hábil aqui da nossa vidinha ainda, né? Então o mundo ele sempre mudou, mas ele nunca mudou tão rápido como nos últimos 50 anos. E eu gosto de olhar para frente, daqui mais 50, como é que vai estar? É verdade. Cara, é fascinante imaginar nas infinitas possibilidades. Mas a gente precisa que os jovens entendam que eles são, hoje, a força motora capaz de tirar e botar os governantes da gente, né? Que a gente escolha melhor esses governantes para que eles tragam realmente coisas que sejam diferentes, que sejam prósperas, porque o que já passou não funciona mais. É verdade. Assim, isso é muito preocupante, né? A gente se pergunta, como é que vai estar daqui a 50 anos? A gente fica feliz de uma forma, porque a gente sonha que vai estar vamos dizer assim, a gente sonha que vai estar tudo muito organizado, como a gente sempre quis que tivesse. A gente quer que esteja, mas a gente não sabe se estará. Justamente. Então, assim, aquele medo fica assim, tipo, né? Mas realmente, como você falou, depende dos jovens, depende da gente ainda, né? Somos jovens. Depende da gente também, né? Então, assim, eu acredito que você está tentando mudar, evoluir e, de certa forma, contribuir. Eu também estou nesse papel. A ideia desse podcast, a ideia de chamar pessoas com conhecimento, que foi um bate-papo incrível, cara. Eu tô aqui, você falando e eu imaginando, né? Então é justamente isso, a gente tá tentando mudar, de alguma forma. Com pequenos movimentos, eu acredito que vai chegar em coisa muito grande, né? Porque eu posso falar, eu não consigo, não precisa você querer mudar o mundo como a gente, que às vezes a gente tem aquele entusiasmo que assim, eu vou mudar o sistema, tipo assim, aí a gente acaba se frustrando, né? Ali, desistindo. Não desista. Agora, assim, a gente tem que ter mais um pé no chão e dizer assim, eu não vou mudar o mundo. Mas mudar um pouquinho de cada vez, alguma coisa, o que eu puder. Alguma realidade que eu puder mudar, eu vou tentar. Eu vou tentar, né? Vou conseguir? Não sei, mas eu vou tentar. Isso já é um movimento. Não se entreguem. Jovens, não se entreguem. Não desista. Não desista, esse é o segredo, não desistir. Tá nas mãos de vocês. Justamente, então assim, não desista, não é fácil, é árduo, é cansativo, mas não podemos desistir, né? Vem gerações futuras, eu não tenho filho, né? Você tem 2 babies lindos, né? Mas assim, eu tenho um afilhado, meu sobrinho, e eu penso muito no futuro dele, tipo assim, caraca, mano, eu queria tanto. Eu sonho que daqui para lá as coisas vão ter melhorado. Nem que seja um pouco, mas tenha melhorado. Então a gente tem que se apegar a isso, né, Rafaela? Assim, Rafaela, eu agradeço de coração mesmo o conhecimento compartilhado com a gente, a expertise, né, sua história. Foi um bate-papo incrível, cara. Muito, muito, muito incrível. Eu gostei muito. Se pudesse, a gente ficava até... Acho que a gente estendeu, foi muito, não foi? Meu celular já tocou várias vezes. Gente, já é 7 horas. Vai dar 7 horas. Meu Deus do céu. Mas assim, foi um bate-papo incrível. Incrível. E eu agradeço de coração você ter topado. Por nada, né? querido. Sempre que precisar trocar uma ideia. Vamos sim.
Estamos aí. Vamos compartilhar mais coisas. Somos agentes de mudança, precisamos nunca esquecer disso, né? É verdade. Um movimento já é muita coisa. Exato. Né? Tentar, como você falou, vamos tentar mudar. Não significa que vamos conseguir, mas estamos tentando, né? Exatamente. Rafaela, muito obrigado de coração. Né? Obrigada também, Will. Eu encerro mais um bate-papo, né? O primeiro bate-papo com Rafaela Alencar, né? Aqui, gente, eu agradeço de coração a todos vocês que estão aqui nos assistindo, né? Segue a Rafaela nas redes sociais. Rafaela, como é teu arroba? Eu vou dizer por você, peraí, eu vou procurar. Não, melhor. Vou ter que abrir minhas redes sociais. Melhor, eu vou deixar aqui no vídeo, no Instagram, a gente vai deixar aqui as redes sociais de Rafaela, né? Sigam a Rafaela lá, vão lá. Cutuca a Rafaela pra postar mais coisa. Rafaela, posta mais coisa, Rafaela, que é muito bom os conteúdos de Rafaela. Gente, obrigado de coração e até a próxima.